Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais essa aula. Na aula de hoje, nós vamos estudar produtos notáveis e vamos entender o que é essa questão de produtos notáveis, porque tem esse nome. Eu vou inicialmente fazer com vocês o seguinte: trabalhar na seguinte estrutura. A parte de produtos notáveis, ela foi descoberta e transmitida, esse conhecimento, muito com geometria. Inicialmente, eu vou fazer uma abordagem algébrica com vocês, e nessa abordagem algébrica eu quero convencê-los dos valores das expressões. Uma vez feito isso, no final aí a gente treina os exercícios para que vocês dominem a técnica e entendam o que nós estamos falando. Mas depois disso, então no final de ter aprendido a parte algébrica e ter treinado os exercícios, que é, vamos dizer assim, a parte prática disso, eu quero fundamentar com vocês a parte geométrica, de como que isso foi descoberto lá na Grécia antigamente, e como que eles olhavam para isso que nós vamos desenvolver algebricamente de uma forma geométrica, e é fantástico, é muito, muito legal. Então assim, vamos primeiro aqui aprender a parte algébrica, resolver exercício. Parte prática pronta. Aí depois a gente estuda como que isso aqui se dá de uma forma algébrica. Vocês vão ver que isso vai ampliar a visão de vocês. Entender isso aqui de uma forma geométrica, com construção de figuras, o que significa um A mais B, um A menos B, o quadrado disso, e como que isso está ligado com a questão de área e de volume. Beleza? Então vamos começar aqui. Produtos notáveis. O que significa notável? Notável é algo que aparece com uma certa frequência, né? Fulano é notável, é algo que aparece com uma certa frequência, é importante. Por que produto? Porque é um termo vezes ele mesmo. Pode ser duas vezes, pode ser três vezes, se eu tiver o quadrado ou o cubo. E eles são fundamentais para que nós dominemos o estudo de expressões algébricas, que nós já estudamos, e vamos aprofundar quanto mais ferramentas aprendermos, e também no estudo de funções, polinômios, etc. Para o seu ensino médio, dominar produtos notáveis é fundamental para desenvolver visualização e para que você consiga ganhar técnica e corpo algébrico, ok? Os produtos notáveis são alguns, eu vou mostrar para vocês agora inicialmente a técnica algébrica. O primeiro produto notável chama quadrado da soma de dois termos. Por que quadrado da soma de dois termos? Ora, nós temos dois termos, A e B, e estamos os elevando ao quadrado. Por isso, quadrado da soma de dois termos. Isso aqui vai ter um valor, eu não quero que vocês simplesmente decorem o valor. Isso aqui será igual a o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Isso aqui, com o tempo, depois de fazer muitas e muitas, dezenas e dezenas de vezes, você mesmo vai lembrar desse desenvolvimento. Mas agora eu quero mostrar para vocês, algebricamente, como que se dá isso. Ora, vou fazer com a cor verde aqui, ó. A mais b ao quadrado, o que significa algo ao quadrado? Não é ele vezes ele mesmo? Então a mais b ao quadrado é a mais b vezes a mais b. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos distribuir esses termos, ou seja, esse a será distribuído no a e no b, e a mesma coisa o b. Portanto, teremos o seguinte resultado. A vezes a é a ao quadrado. A vezes b é AB. Agora, distribuindo B, B vezes A é BA e B vezes B é B quadrado. Pessoal, se eu escrever 2, ou vamos colocar a letra melhor. Se eu escrever A vezes B ou B vezes A, nós temos uma propriedade da multiplicação em que a soma dos o produto, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, eu posso fazer o primeiro termo vezes o segundo, ou o segundo vezes o primeiro, não importa. Vai ter que dar o mesmo valor com o mesmo sinal e etc. Portanto, quando a gente tem aqui, ó, A vezes B e B vezes A, eles representam o mesmo termo, que eu posso escrever como AB ou como BA, não importa. Então, rearranjando os termos, a gente está agora relembrando esse tema aqui, ó, de operações algébricas, que agora nós vamos rearranjar os termos. Então, nós teremos a quadrado, eu tenho um AB aqui e um AB aqui. Então, o que eu tenho são 2AB.
mais b quadrado. É por isso que nós temos que o quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro termo, ó, é a mesma expressão. É o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E aí, o que eu quero argumentar com vocês é que quando nós formos fazer o quadrado da diferença, isso vai dar a mesma ideia de desenvolvimento. Só que isso aqui vai dar o seguinte, ó. Nós teremos que isso é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, muitas vezes, o aluno ele tenta decorar isso. Ele fala, quando é mais, ali é mais, quando é menos, aonde que é o menos? Não decore isso. Não decore. Se isso ficar gravado na sua memória pela repetição consciente do que você está fazendo, ótimo. Mas não tente decorar, tente desenvolver. Tudo que você tentar desenvolver é um tempo e um esforço muito bem-vindo que será pago com um corpo que você ganha matematicamente, tá? Você vai ganhar habilidade técnica. Por que que eu quero dizer que isso aqui representa a mesma coisa? É por causa do seguinte: a subtração também é uma soma. Ela também pode ser vista como uma soma. Então, quando eu faço a distribuição ali na soma, eu vou fazer também na subtração e você vai ver que a menos b ao quadrado também é a multiplicação deste termo a menos b por ele mesmo. Ou seja, nós temos a menos b vezes a menos b. O que eu vou fazer aqui é a mesma coisa, distribuir os termos. Vou distribuir o a e vou distribuir o b do primeiro parênteses no segundo. Agora o que eu tenho é a vezes a me dá a ao quadrado. A vezes menos b me dá menos ab. Menos b vezes a me dá menos ba. E menos b vezes menos b, menos com menos vai ficar mais, me dá mais b quadrado. A gente já discutiu que ab e ba multiplicados é a mesma coisa, portanto o que eu tenho aqui é a quadrado menos 2ab mais b quadrado, e aí eu tenho aquela distribuição. De onde veio isso? Isso é a mesma coisa, fazer um vezes o outro e distribuir. Então faça isso, não fique decorando, tá? Quando é mais, quando é menos, aonde vai o menos, vai aqui. Não, não. Faça essa distribuição, você consegue fazer ela em 5 segundos, 10 segundos que seja. É muito importante que você fixe na sua cabeça a técnica, o método, e aí depois você foca em guardar, vamos dizer assim, o atalho, e o atalho vai vir de uma forma muito natural para você. Não foque em decorar os atalhos, porque você vai ser um robozinho que não vai saber nada do que está fazendo, e isso não é estudar matemática, não é aprender matemática. Você vai ter um monte de informação desconecta na sua cabeça e isso não vai ser bom para você, ok? Agora aqui, ó, o quadrado da diferença. O quadrado da diferença também vai vir de uma distribuição, e o quadrado da diferença vai poder ser visto dessa seguinte forma, como a mais b vezes a menos b. E aí eu quero provar isso aqui para vocês. Por quê? Porque agora o que eu vou pegar é o segundo termo, que seria o resultado, e fazer a distribuição dele. Então, olha só. A mais b vezes a menos b. E aí eu vou fazer a distribuição dos termos. Então, o a vezes o a vezes o menos b, o b vezes o a e o b vezes o menos b. Isso aqui vai ficar a vezes a me dá a quadrado. A vezes menos b me dá menos ab. B vezes a me dá ba. E b vezes menos b me dá menos b quadrado. O que eu tenho aqui é um a quadrado menos ab. AB e ba a mesma coisa, né? Então, ba posso escrever como ab, menos b quadrado. Então, isso aqui vai ficar a quadrado, menos ab com mais ab, um termo menos o outro é zero, então menos b quadrado. E era o que nós tínhamos aqui, ok? Ó. Então, o quadrado da diferença é a ao quadrado menos b quadrado é a mesma coisa que a mais b no parênteses que multiplica a menos b no outro parênteses. Tudo isso está vindo de uma distribuição de termos que estão multiplicados. De novo, não decore, faça a distribuição que com o tempo você vai lembrar disso de uma forma muito intuitiva, falando por experiência própria. Sempre odiei decorar coisas. Sempre odiei. Eu sou preguiçoso. Aí você pode falar assim, nossa, mas como é que você estuda matemática, gosta de matemática, tem tanta coisa para decorar em matemática e física? Essa é a questão. Se você entende, você não tem que decorar. Agora, se você vira um robozinho,
um computadorzinho que quer ficar decorando, você não está aprendendo. Você está colocando um monte de informação na cabeça e está com a sensação que você está ganhando algo, mas não está. Daqui a pouquinho você esquece. Aí você vê aluno de ensino médio que fica, como que é mesmo isso aqui? E ele não sabe nem colocar nessa estrutura para poder fazer a distribuição, entende? Como que uma pessoa que não ganhou essa habilidade, ela não foi incorporada a ela. O que eu quero que você faça é incorpore essas habilidades a você. Entenda como que a gente chega nesses resultados. Qual que é o processo? É uma distribuição? Então faça a distribuição 10, 15, 20 vezes. Sempre gaste o tempo para fazer a distribuição. Isso será um tempo de construção valiosa da sua capacidade e do seu conhecimento. Agora eu vou mostrar para vocês o cubo. O cubo da soma e o cubo da subtração. E assim como a gente tinha aqui, ó, o quadrado da soma e o quadrado da diferença, vai vir também tudo de uma distribuição. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Eu vou fazer a distribuição e isso aqui vai me dar o meu valor. Não precisa ficar decorando, com o tempo você faz rapidinho. Então, o que nós vamos ter aqui é o seguinte, ó, o que seria o cubo? Você vai pensar comigo. O cubo é a mais b ao quadrado vezes a mais b. Por quê? Porque ó, o meu termo seria o a mais b, né? Eu tenho o expoente 2 aqui e o expoente 1 aqui. Se eu mantiver a base a mais b e somar os expoentes, eu volto para cá. A mais b ao cubo. Por que eu quero escrever assim? Porque será conveniente para mim usar já esta técnica aqui, ó. Porque eu já sei quanto que é a mais b ao quadrado. É a quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então eu vou fazer uso de algo que eu já usei na página anterior. Mas eu poderia escrever dessa seguinte forma, assim, ó. Isso é a mais b que multiplica a mais b que multiplica a mais b? Posso. Com certeza pode. E se você quiser fazer a distribuição assim, também é possível, mas o que eu quero fazer é, eu usei na página anterior que eu sei que esse termo aqui já me é um produto notável do quadrado da soma. Eu vou fazer uso disso, por isso que eu reescrevi naquela forma de cima. Isso aqui vai ser o seguinte, ó. Quanto que é a mais b ao quadrado? Pessoal, a gente acabou de ver, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Não se esqueça do parênteses para não misturar os termos. Isso aqui representa a mais b ao quadrado, que está multiplicado, quando não tem sinal nenhum, está implícito a multiplicação, está multiplicado por a mais b. E agora o que você faz? Deixa de ser preguiçoso e vai fazer a distribuição. Ó. Então, o a distribui aqui, o ab também, e o b quadrado também. Ok? Então vai ficar assim, ó. A quadrado vezes a me dá a ao cubo, a quadrado mais b me dá a quadrado b. Agora o 2ab vezes a me dá 2a quadrado b, porque eu vou multiplicar os termos semelhantes, ok? Está entendendo o processo que nós estamos construindo conhecimento? Vimos ali depois na parte das expressões numéricas, juntar os termos semelhantes na multiplicação, na soma, é o que nós vamos fazer agora. Todos esses conhecimentos que nós estamos vendo anteriormente, eles serão necessários para o prosseguimento do próximo conhecimento. Agora vamos fazer o 2ab vezes b. Então nós vamos multiplicar os b's. Aí vai ficar b elevado a 1 com b elevado a 1 me dá b elevado a 2. Mais 2ab elevado a 2. Mais, agora eu vou fazer b quadrado vezes a. Então dá b quadrado a, mais o b quadrado vezes b me dá b ao cubo. E agora? Agora eu somo os termos semelhantes, aula passada. Os termos semelhantes são a ao cubo, b ao cubo, tenho só eles ali. Aí eu tenho aqui, ó, um a quadrado b com 2a quadrado b. Isso aqui me dá quanto? 3a quadrado b. Mais 3a quadrado b. Aí eu tenho aqui, ó, ab quadrado com ab quadrado aqui também. Então isso aqui vai me dar 3ab quadrado. Reescrevendo do jeito que a gente fala a frasezinha, vai ficar assim, ó, a quadrado mais 3a quadrado b mais 3ab quadrado mais b ao cubo. A gente fala que o cubo da soma é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes... Então vamos de novo, ó. O cubo da soma é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, troca, e agora o cubo do segundo.
É assim que a gente faz a distribuição, mas não decore isso, ok? Saiba fazer a distribuição e você sempre consegue chegar aqui de uma forma bem rápida. Então, isso aqui é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais, agora inverte os expoentes. 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Ah, e agora, como que é na subtração? Não tente descobrir aonde vai o sinalzinho de menos, entendeu? Você sabe que vai ter um sinal de menos aí. Faça a distribuição, pessoal. Faça a distribuição até que você tenha feito o suficientemente vezes para que isso esteja na sua cabeça. Não decore. Vamos então fazer a distribuição. O que eu tenho aqui é um a menos b ao cubo. Eu vou argumentar da mesma forma que o que eu quero fazer é isso aqui representa um a menos b ao quadrado, que multiplica um a menos b. Bom, quanto que vai dar a menos b ao quadrado? Isso aqui é o quadrado do primeiro, vou colocar o parênteses, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que vai multiplicar o a menos b. Agora, eu quero tentar fazer essa multiplicação com vocês sem usar estas setinhas aqui, tá? Para não poluir aqui. E a ideia é, eu faço uma vez para ficar didático e depois eu quero começar a calcular com vocês, assim como você deveria se colocar a fazer. Ou seja, usar o mínimo de conta possível, fazer o máximo de cabeça e o mínimo de setas e qualquer outra coisa adicional. Então vamos lá, tenta fazer comigo. Primeiro eu vou distribuir os termos da esquerda lá nos termos da direita. Então, ó, a quadrado vezes a me dá a ao cubo. A quadrado vezes menos b me dá menos a quadrado b. Agora, menos 2ab vezes a, o a vai multiplicar com a, vai ficar a quadrado. Então, vai ficar menos 2a quadrado b. O menos 2ab vezes menos b, menos com menos dá mais, então me dá mais 2ab quadrado. Agora, o b quadrado com a me dá ab quadrado. E o b quadrado com menos b me dá menos b ao cubo. Unindo os termos semelhantes, eu tenho um a ao cubo. Eu tenho um menos a quadrado b com menos 2a quadrado b. Isso aqui me dá menos 3a quadrado b. Aí eu tenho um 2ab quadrado com ab quadrado. Isso aqui me dá 3ab quadrado. Ao b ao cubo, desculpa. Não, é ab quadrado. B quadrado. E aí eu tenho menos b ao cubo. E aí você pode tentar assim, pô, então vamos lá. Quando aqui é negativo, o primeiro sinal é positivo, o segundo é negativo, positivo, negativo. Aí você fica tentando decorar esqueminha. Ok, mas assim, entenda como é que você está vindo, tá? Eu não gosto dessa ideia de ficar decorando coisa, simplesmente igual um robozinho, você nem sabe do que você está fazendo. Então sempre. E essa conta que eu estou fazendo aqui, parece que ela é grande, parece que demora, mas eu estou fazendo porque eu estou tentando ser didático. Se eu for fazer ela, eu faço ela em 5 segundos, assim, entendeu? Muito rápido. E a ideia é que você vai chegar nesse nível. Então, sempre que você esquecer de qualquer coisa, tente demonstrar como é que você chega. E minha recomendação para vocês é: você está estudando aí, você provavelmente não está estudando só matemática e física, você está estudando muitas matérias. Você tem muita quantidade de informação para colocar na sua cabeça. Decore o mínimo possível de tudo e entenda ao máximo possível que, além de desenvolver a sua inteligência e a sua capacidade, você vai conseguir ter muito mais espaço na sua cabeça, livre e menos atordoado com coisas desnecessárias. E, de novo, você vai ser muito mais inteligente que um aluno que só decora coisa, tá? Porque ter informação não é ter inteligência. Tá? O cérebro nem dilata muito quando você tenta decorar. Agora, quando você entende, aquele conhecimento se torna seu. Então, o que a gente tem aqui a diferença do cubo. Então, o cubo da diferença é o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Repara aqui na similaridade entre eles. Tá? A única diferença é por causa do sinal, que vai fazer diferença em algumas distribuições. E agora, é claro, vamos treinar. E aqui eu já vou treinar fazendo da forma que eu quero que vocês consigam desenvolver, que é fazendo o máximo de cabeça possível. Então vamos lá, x mais 2 ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais... Eu vou no comecinho fazer um pouquinho de cálculo a mais.
duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui vai me dar x quadrado, 2 vezes 2 é 4, então me dá 4x mais o 2 ao quadrado é 4. Agora, ó, quadrado do primeiro, então 2x menos 1. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é o 2x. Quem é o segundo termo? É o menos 1. Fundamental você entender isso. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, ou seja, 2x, que é o primeiro, ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é 2x, vezes o segundo, que é menos 1, mais o quadrado do segundo, então menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai me dar 2x ao quadrado. Aqui, ó, este quadrado, lembre que ele vai distribuir para o 2 e para o x. A gente tem a propriedade da potência, que ela distribui para todos os termos que estão multiplicando ou dividindo, assim como nós vimos. Então, eu vou ficar com 4x quadrado. Ó, menos com menos vai me dar mais. Então, dá mais. Aí eu tenho 2 vezes 2, 4x. E agora, menos 1 ao quadrado, que é menos 1 vezes menos 1. Isso aí me dá um positivo. 5x ao quadrado mais 3. Vamos tentar fazer isso aqui de cabeça? Vamos lá. Quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? 5x quadrado. O que é o quadrado dele? É o quadrado do número e o quadrado da potência. Então, vai ficar 25x à quarta. Mais 2 vezes o primeiro, que é 5x quadrado, vezes o segundo, 3, mais o quadrado do segundo, que é 3 ao quadrado, 9. Então, isso aqui vai ficar 25x à quarta. 2 vezes 5 é 10. Então, só que aí faltou ali, né? 2 vezes 5 é 10, vezes 3 é 30. Então, 30x quadrado mais 9. Agora, esse aqui eu vou direto colocar o resultado. Tenta acompanhar comigo. O quadrado do primeiro, 100x ao cubo. Então, o 10 vai para o quadrado e o x ao cubo vai para o quadrado. O 10 vira 100 e o x ao cubo vira x à sexta, porque fica potência de potência e a gente multiplica. Vai ficar 100x à sexta. Agora, ó, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro me dá 10 vezes o segundo, que é 2. Ó, 2 vezes 10 dá 20, vezes 2 dá 40. E agora multiplica as incógnitas. X ao cubo com x elevado a 1 me dá x à quarta. E aí, menos 2x ao quadrado, o menos fica mais, e o 2 vira 4 e o x vira x quadrado. Então, mais 4x quadrado. Agora aqui, 15x ao quadrado mais 3x quadrado, tudo ao quadrado. O quadrado do primeiro. 15 ao quadrado me dá 225, x à quarta, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 15 é 30, vezes 3 dá 90, x ao quadrado vezes x ao quadrado me dá x à quarta, mais o quadrado do segundo, quadrado de 3 é 9, quadrado de x ao quadrado é x à quarta, então mais 9x à quarta. Agora aqui, ó. O primeiro, o quadrado do primeiro me dá 9x elevado a 10, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3 me dá 6, vezes 2 me dá 12, e agora faz as incógnitas multiplicadas, x à quinta vezes x à quarta, me dá x elevado a 9. Mais o quadrado do segundo, 4x elevado a 8. Quadrado do primeiro, 49x à quarta, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 7 dá 14, vezes menos 5. Ó, 14 vezes menos 5. 10 vezes 5 é 50, 4 vezes 5 é 20, então 50 com 20 dá 70. Então, é menos 70. Agora faz a multiplicação das potências, x ao quadrado com x à sexta me dá x à oitava. E aí, mais o quadrado do segundo, 25x elevado a 12. O H, 5x à quarta, então quadrado do primeiro, 25x elevado a 8, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 5 é 10, vezes 6 é 60, x à quarta com x elevado a 6 é x elevado a 10, mais o quadrado do segundo, isso aqui vai me dar 36x elevado a 12.
Tá? Lembre-se que o número, quando vai para o quadrado, é ele vezes ele mesmo, mas a potência, quando vai para o quadrado, aí fica a potência de potência, que é multiplicar. Por isso que 6 vezes 2 dá 12. E agora, vamos treinar o do cubo, né? Vamos lá, lembra do cubo aqui comigo, ó. Cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então vamos lá fazer aqui. E aqui eu vou tentar fazer menos passos possíveis também. Vamos lá, cubo do primeiro. Quanto que é o cubo de 3? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27, então x ao cubo. Mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, que dá 9x², vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, que é 3x, vezes o quadrado do segundo, que é 25, mais o cubo do segundo. 5 vezes 5 é 25, vezes 5 é 125. Une os termos semelhantes, então a gente vai ficar com 27x ao cubo. 3 vezes 5 é 15, vezes 9. Aí eu faço assim, ó, vezes 10, 150, menos 9 é 135. Mais 135x². 3 vezes 3 é 9, vezes 25. De novo, o que eu faço? Eu faço, para fazer 9 vezes 25, eu faço 10 vezes 25, que dá 250, tiro 25, me dá 225x mais 125. Agora, 4x² menos 3. Nesse aqui, lembra que a gente tem o negativo no segundo e no quarto termo, os outros são positivos. Então vai ser o cubo do primeiro. O cubo do primeiro é 4 vezes 4, 16, vezes 4 dá 64. X ao quadrado ao cubo me dá x à sexta. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro vai para 16, x à quarta, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, menos 3 elevado a 2 é 9 positivo, vezes menos 3 dá menos 27. Unirem os termos semelhantes, 64. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. 64x à sexta, mais. Aí que a gente vai fazer assim, ó, 3 vezes menos 3, eu já faço direto aqui, ó. Mais com menos me dá menos, aí eu faço 3 vezes 3, que dá 9, porque lembra que a ordem não vai importar no resultado. 3 vezes 3 me dá 9, aí eu faço 9 vezes 16. É sempre o mesmo esquema, quando eu vou fazer 9, eu faço vezes 10 e tiro o valor, uma vez. 9 vezes 16 é 10 vezes 16, que é 160. Aí eu tiro do 160, 16 me dá 144. 144x à quarta. Aí o outro, ó, 3 vezes 4 vezes 9. O sinal será positivo, resultante. 3 vezes 4 é 12 vezes 9, então eu faço 10 vezes 12, 120, e tiro 12. Isso aí me dá 108. X ao quadrado menos 27. 2x à quinta mais 2x à quarta ao cubo. Nesse daqui, então, vai lá, cubo do primeiro, então vai ser 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8x elevado a 15, multiplica os expoentes, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes 4x elevado a 10, vezes o segundo, 2 vezes x à quarta, mais 3 vezes o primeiro, 2x à quinta, vezes o quadrado do segundo, 4x elevado a 8, mais o cubo do segundo. Então dá 4, é 2, 4, 8, x elevado a 12. Une os termos semelhantes, 8x elevado a 5. Vou multiplicar os números 3 vezes 4, 12, vezes 2, dá 24. X elevado a 14, mantém a base só no expoente. Mais 3 vezes 2 dá 6, vezes 4 dá 24. X à quinta com x à oitava me dá x elevado a 13.
mais 8x elevado a 12. Próximo. 6x ao cubo mais 5x elevado ao cubo. Cubo do primeiro. 6 vezes 6, 36. Aí eu faço vezes 6 de novo. Aí como que eu faço? Eu faço assim, ó, de cabeça. 36 vezes 6. Eu faço 30 vezes 6. Se 3 vezes 6 é 18, 30 vezes 6 é 180. Aí me sobrou 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. 180 com 36 me dá 216. X elevado a 9. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro, que é 36x a sexta, vezes o segundo, mais... Deixa eu só ver um negocinho aqui, pessoal. Eu só vou depois conferir esse aqui com vocês, ó. Que eu acho que eu pulei um sinal, né? Aqui, ó. Eu vou resolver, depois eu volto naquele ali. Agora que eu tô prestando atenção, que eu acho que eu pulei um sinal. Mas vamos seguir. Então, a gente tem aqui o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, 6x ao cubo, vezes o quadrado do segundo, então 25x quadrado, mais o cubo do segundo. 5 vezes 5 é 25, vezes 5 dá 125, x ao cubo. Então aqui vai ficar 216x elevado a 9. Aí eu vou fazer, ó, 3 vezes 36. 3 vezes 36, 3 vezes 3 é 9, então dá 90, com 18 do 3 vezes 6 dá 108. Aí eu faço 108 vezes 5. Eu faço 100 vezes 5, me dá 500. 8 vezes 5 dá 40, então aqui é 540. X a sexta com x elevado a 1 me dá x a sétima. Aí eu tenho que fazer 3 vezes 6 dá 18 vezes 25. Talvez seja mais fácil fazer 6 vezes 25. 4 vezes 25 é 100. 6 vezes 25 é 150. Aí eu faço vezes 3. 300, 450. X ao cubo com x ao quadrado me dá x à quinta, mais 125x ao cubo. Deixa eu voltar nesse J aqui e conferir. Porque nesse aqui a gente tem que trocar os sinais, né? Então vamos lá, ó. É o cubo do primeiro. Ok. 64 aqui. Aí menos, então aqui é negativo. Esse sinal é negativo. Porque o segundo e o quarto termo no negativo, quando é subtração, ele é negativo. Então menos aqui. Aí eu tenho... Ok, então aqui fica positivo, né? Que eu tenho menos com menos dá mais. Aí eu tenho a distribuição do terceiro menos o do segundo. Na verdade, nesse daqui... ok. Não, nesse aqui estava certo. Eu estava errado em achar que eu estava errado. É porque eu fui passando o olho, só que é o seguinte, como que eu resolvi esse daqui? Eu resolvi ele fazendo as distribuições, e aí o sinal vai acompanhando, assim como eu mostrei aqui para vocês, ó. Aqui. Como é que chega aqui? É na distribuição, é por isso que você tem um resultante desses sinais aqui, ó. Porque você veio de uma distribuição. Mas como eu comecei com a distribuição, quer dizer que o valor não vai ficar errado, vai ser esse valor mesmo. Então vamos continuar. Agora aqui eu tenho menos 2x à quinta, menos 4x elevado ao cubo. O primeiro é o menos 2x à quinta, o segundo é o menos 4x. Aí vai ficar assim. O cubo do primeiro, então, ó, menos 2. Lembra que quando o expoente é ímpar, o sinal se mantém? Então vai ser, ó, menos 2 vezes menos 2 dá 4, vezes menos 2 dá menos 8. Então, menos 8x elevado a 15. Agora aqui, ó, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, que dá 4x elevado a 10, vezes o segundo, que é menos 4x, mais 3 vezes o primeiro, que é menos 2x à quinta,
vezes o quadrado do segundo, que vai dar 16x ao quadrado, mais o cubo do segundo. Então vai ficar um sinal de menos, porque o sinal é negativo, ok? O cubo de um expoente ímpar de um número negativo, ele mantém negativo. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, x ao cubo. Unindo os termos semelhantes, nós teremos menos 8x elevado a 15. Aí eu vou fazer, ó, mais com menos me dá menos. 3 vezes 4, 12. Vezes 4, 24, 48. X a 10 com x a 1 me dá x elevado a 11. Agora, o próximo termo, eu tenho um sinal resultante também negativo. Isso aqui vai me dar 3 vezes menos 2, me dá menos 6. Só que aqui, deixa eu só conferir, porque esse sinal aqui tem que ser de vezes, né? Certo? Tem que ser um vezes aqui, ó. Vezes 16. Porque é vezes o quadrado do segundo, isso. Então eu tenho um sinal negativo, resultante. 3 vezes 2, 6 vezes 16. 6 vezes 16. Eu faço 6 vezes 10, 60. 6 vezes 6, 36. 60 com 36 me dá 96. Aí x a quinta com x ao quadrado me dá x a sétima. E aí menos 64x ao cubo. E para a gente finalizar, menos 3x a sexta mais 2x a quinta ao cubo. Vocês reparam que tem que ter bastante atenção, né? Esse tipo de exercício é comum, se você não tiver com atenção, você acabar errando em alguma coisinha. Então aqui, isso aqui vai ficar o cubo do primeiro. O cubo do primeiro é menos 3 vezes menos 3 menos 9, vezes menos 3 me dá menos 3 vezes menos 3 é 9 positivo, vezes menos 3 é menos 27. E aí, x a sexta ao cubo é x elevado a 18, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, que vai me dar 9x elevado a 12, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, 4x a quinta, mais o cubo do segundo. Então, é 8x elevado a 15. Isso aqui vai me dar menos 27x elevado a 18. Aqui eu tenho 3 vezes 9 dá 27, vezes 2, 54, mais 54x elevado a 17, com o expoente 12 com o expoente 5. Agora, o outro termo lá, ó, vai me dar um sinal resultante negativo. 3 vezes 3, 9, vezes 4, 36, x a sexta com x a quinta, x a 11, mais 8x elevado a 15. Então, o cubo também treinado. E agora a gente vai treinar isso aqui com valores numéricos e ver como é que isso aqui vai sair. Olha só. 2 menos raiz de 3 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar, ó, quadrado do primeiro. Vou fazer alguns aqui passo a passo e depois a gente faz de cabeça. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Raiz de 3 ao quadrado. Que no caso seria mais menos raiz de 3, porque o sinal da raiz de 3 é negativo, ao quadrado. Então isso aqui vai ficar, ó, 4. 2 vezes 2, 4. Então menos 4 raiz de 3. Mais toda raiz vezes ela mesma me dá o valor de dentro da raiz. Menos com menos é mais, então dá 3. Isso aqui é igual a 7 menos 4 raiz de 3. Próximo, vamos tentar fazer de cabeça. Quadrado do primeiro, 25. 2 vezes o primeiro dá 10, vezes o segundo me dá 20 raiz de 10, mais o quadrado do segundo. O que seria o quadrado do segundo? Ó, 2 vezes raiz de 10 ao quadrado. Lembra, ele vem para esse e vem para esse. Aqui dá 4, e ali dá raiz de 10 ao quadrado, que é 10. Então, vai me dar 40. Unindo os termos, eu tenho 65 mais 20 raiz de 10. Próximo.
Raiz de 2 ao quadrado, então o quadrado do primeiro é 2, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, no primeiro eu vou ter um 5 aqui, e aí eu vou ter um raiz de 2 vezes um raiz de 3, mais o quadrado do segundo, que é 25 vezes 3. Isso aqui vai ser 2 vezes 2 mais 10 raiz de 6. A gente já viu que raízes individuais multiplicando pode ser colocado numa raizona da multiplicação dos valores. Mais 75. Então, o que eu tenho aqui é um 77 mais 10 raiz de 6. Quadrado do primeiro me dá 4 vezes 5, mais 2 vezes o primeiro. Opa, aqui é o cubo, hein? Acabei de ver, peraí. Então vamos lá. O cubo do primeiro, o cubo de 2, é 8. O cubo de raiz de 5, então raiz de 5 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. Então vai me dar, porque aqui é 5, ó. 5 raiz de 5. Então, é 8 vezes 5 raiz de 5, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, que é 4 vezes 5, vezes o segundo, 3 raiz de 6, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, que é 9 vezes 6, mais o cubo do segundo, me dá 27 vezes. Agora, ó, raiz de 6 vezes raiz de 6 vezes raiz de 6. Aqui me dá 6, portanto, isso aqui é 6 raiz de 6. Unindo os termos semelhantes, eu tenho aqui um 8 vezes 5, 40 raiz de 5, mais 3 vezes 4, 12, vezes 5, 60, vezes 3 me dá 180 raiz de 6. Aí eu tenho um 3 vezes 2, 6. Aí um 6 vezes 6, 36. 36 vezes 9. Eu faço vezes 10, dá 360 e tiro 36. Isso me dá 324. Raiz de 5. Aqui tinha um. Aqui eram vezes, né? Ó, eu estou colocando mais de teimoso. Aqui é um vezes. Mais 27 vezes 6. Aí eu faço de cabeça, ó. 2 vezes 6 é 12, 20 vezes 6 é 120. 7 vezes 6 é 42. 120 com 42, 162 raiz de 6. Tem algum termo semelhante? Tem raiz de 5 e raiz de 6, ó. 40 raiz de 5 com 324 raiz de 5. Isso me dá 364 raiz de 5, mais 180 raiz de 6 com 160 raiz de 6, mesma coisa que fazer 18 mais 16. Isso aqui me dá 300, 18, 28, 34. Então, 342 raiz de 6. E aí a gente poderia até colocar algum termo em evidência, mas vamos deixar desse jeito. E nessa daqui, então vamos lá. O cubo do primeiro, então 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Raiz de 3 ao cubo a gente já viu, então que vai ter que ser 3 raiz de 3, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, que vai ser 16 vezes 3, vezes o segundo, que é menos 2 raiz de 5. Eu vou trazer aqui para baixo, que eu acho que não vai dar espaço. Vamos fazer aqui. Beleza. O cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Então, menos 2 raiz de 5 ao quadrado. Vamos colocar o resultado? Menos 2 vezes menos 2 dá 4, e raiz de 5 ao quadrado me dá 5. Mais o cubo do segundo, menos 2 vezes menos 2 dá 4, vezes menos 2 dá menos 8. Raiz de 5 ao cubo vai ser 5 raiz de 5. Continuando aqui, então a gente vai ter, ó, 64 vezes 3, 60 vezes 3 é 180, 4 vezes 3 é 12, 60
180 com 12 me dá 192 raiz de 3. Mais 3 vezes 3 é 9, vezes 16. 10 vezes 16 é 160, menos 16 é 144. Opa, mas tinha um... Tá, aí tem um menos 2 ali. Então é menos 144 vezes 2 me dá 288 raiz de 5. Aqui eu tenho na multiplicação 3 vezes 4, 12, vezes 4, 48 vezes 5. Aí eu faço, ó, 4 vezes 5, 4 vezes 5, 20. Então, peraí que eu me perdi na multiplicação. 3 vezes 4, 12. Vezes 4, 48. 48 vezes 5. 4 vezes 5, 20. 40 vezes 5, 200. 8 vezes 5, 40. 240. Mais 240 raiz de 3. 8 vezes 5, 40. Então, menos 40 raiz de 5. Unir os termos semelhantes. 192 aqui, ó. Raiz de 3 com mais 240 raiz de 3. Isso aqui vai dar 340, 432 raiz de 3. Aí aqui eu tenho menos 288 raiz de 5, menos 40. Isso aqui é a mesma coisa que 300 menos 328 raiz de 5. E aí a gente tem, então, esses exercícios resolvidos. Repara que esse é um tipo de exercício que é fundamental você conseguir repetir ele várias vezes. Pessoal, esse tipo de exercício aqui de produtos notáveis, você tem que repetir, 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 fazer. E sempre faça a distribuição, tá? Com o tempo você vai treinando de cabeça, mas sempre faça a distribuição, entenda as distribuições que estão sendo feitas, depois dá uma revisada, dá uma olhada, tem bastante exercício aqui resolvido. Lembra que então dessas propriedades são essas daqui dos quadrados que você precisa e dos cubos para produtos notáveis, tão fundamentais para que a gente for estudar a parte de expressões maiores e para a parte de funções. E aí depois no pré-vestibular, conjunto, função, polinômio, é fundamental você estar com produtos notáveis dominados. E entenda como é que você chega, tá? Não fique só decorando, faça mais muitos exercícios, eu tenho certeza que você vai dominar produtos notáveis sem nenhum problema, tanto com letras quando você tem números. Sempre faça a distribuição, vai dar certo. Se atente, às vezes você pode errar num sinal, igual eu errei aqui, você vai lá, confere, dá tudo certo. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Vejo você na próxima aula, onde nós estudaremos equação do primeiro grau. Um abraço.